Essa semana, todo mundo acompanhou, nós tivemos uma gigantesca vitória na Comissão de Justiça, onde foi aprovado alguns projetos que resgatam a democracia. Projetos que a imprensa e até mesmo ministros do STF querem chamar de pacote anti-STF, não tem nada de ser anti-STF. É um pacote da democracia, para resgatar a democracia que o brasileiro já reconhece que está esfacelada, destruída, cuspida, atropelada, maltratada e descuidada. A nossa intenção é apenas resgatar um país democrático, algo que ministros do STF estão impedindo ativamente. Bom, depois que nós tivemos essa vitória na CCJ, um desses projetos já tendo sido aprovado no Senado, levantou o medo dos ministros da nossa Suprema Corte, ao ponto de que Barroso e Gilmar Mendes, no mesmo dia, fizeram discursos pomposos, dizendo que jamais vão se abalar e que vão sempre defender o STF. Hoje foi a vez do Flávio Dino. Sim, o último a entrar. Aquele escolhido por Lula que o Senado aprovou. Flávio Dino, basicamente, disse isso aqui, ó. Quem julga é o Supremo, afirma Dino sobre PEC aprovada na Câmara. A mensagem dele é clara. Podem aprovar o que vocês quiserem, nós do STF é que mandamos no Brasil, curvem-se diante dos deuses do Olimpo. Mas teve uma frase dele que chamou a atenção, que é essa daqui, ó. Eles acham que é uma retaliação, né? Então, vou ler esses dois parágrafos, ó. Então, há muita tranquilidade em relação a isso. Muita ponderação. Agora o Supremo não vai deixar de decidir o que deve ser decidido, porque isso possa desagradar tal ou qual agente político ou privado. Porque o nosso papel é ter independência, aplicar a lei e fazer o certo, independentemente de eventuais consequências políticas. Isso não nos cabe. Mas quem julga é o Supremo, claro. A mensagem aqui, ó, nós vamos continuar com a ditadura, com a perseguição, prisões ilegais, inquéritos legais, desrespeitando a Constituição, porque quem manda é a gente. E mais na frente ele diz: antes dessa declaração a jornalistas, o ministro havia falado que essa lógica de retaliação não está de acordo com o texto constitucional. Uma lógica de retaliação, de dissenso, de conflito não é compatível com os interesses do Brasil e com nossa Constituição. O presidente Luiz Roberto Barroso deixou clara a nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida de que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras foram aprovadas, se elas não são constitucionais ou não. Ou seja, não é de acordo com a Constituição, é de acordo com a interpretação deles. Não existe mais Constituição. O que existe é a interpretação. Isso é muito perigoso. Nós vimos o Lewandowski fazendo o impeachment da Dilma e decidindo manter os seus direitos políticos. Porém, tem essa parte aqui, ó. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote democracia. Não tem nada de anti-STF, é democracia. Preste atenção. Os ministros monitoram, eles vão atrás, eles vão perseguir os deputados que votaram a favor da democracia para acabar com a ditadura do judiciário. Aí o trem piora. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão acompanhando com lupa, isso porque eles não têm muita coisa importante para fazer não, né? Condenar os traficantes, os chefes do PCC, não. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão acompanhando com lupa as movimentações de deputados federais em torno do chamado pacote democracia. Os parlamentares que têm sido foco especial das atenções são aqueles com processos em andamento na própria corte. Ou seja, o que os ministros do STF estão fazendo? Eles pegaram uma lista, olha essa democracia que a gente vive. Eles pegam lá a lista da votação, aqueles que votaram a favor desse pacote para resgatar um pouco da nossa democracia, ainda está longe de ser resgatada, mas para começar o processo. E agora eles vão para cima dos deputados que votaram favoráveis a ela. Como que funciona? Primeiro, cria-se um inquérito ilegal, sem provocação do Ministério Público. Vai lá e coloca todos os deputados que você não gosta nesse inquérito legal. No caso aqui, o inquérito das fake news. Quando esses deputados fazem algo que você não gosta ou votam de uma forma que o ministro não gosta, ele vai lá e avança no processo. Manda fazer busca e apreensão. E a gente já viu como funciona o modus operandi desse grupo que parece com uma facção criminosa. O que o STF está fazendo no Brasil parece um grupo organizado, criminoso, assim, como nunca visto antes no Brasil.
Porque eles estão envolvendo o próprio judiciário. Então eles criam um inquérito, colocam as pessoas dentro desses inquéritos legais, e aí quando essa pessoa vota de uma forma que eles não querem, eles avançam no inquérito e ameaçam. Esses inquéritos foram criados para criar uma espécie de cabresto, né, uma coleira dos deputados. O que eles não contavam é que a maioria dos deputados hoje da oposição, os deputados de direita, não são barrados por isso. São deputados que têm um certo despreendimento. Eu mesmo, se eu tivesse da Comissão da Constituição e Justiça, não faço parte, mas eu teria votado a favor, sabendo que eles têm um monte de inquérito contra mim, porque eles podem me prender, eles podem arrancar o meu mandato, mas eles nunca vão arrancar a minha dignidade, a minha honra, a minha vontade de morar e de que meus filhos vivam em um país livre, um país democrático. Nós não temos outra solução a não ser nos arriscarmos agora. E vendo uma notícia dessa, a gente sabe, o risco é grande. Então aqui eles falam claramente, abertamente, isso aqui no Folha de São Paulo, Estadão, não sei, abertamente, nós vamos para cima dos deputados que votaram para resgatar a democracia, para retirar de nós a ditadura que nós tão cuidadosamente trabalhamos para instaurar no Brasil. Tem condição. A gente está num processo gradativo, que nem o sapo na panela que a água vai esquentando, né? Nós estamos num processo gradativo de formação, de consolidação dessa ditadura do judiciário, que hoje, notícias como essa saem sem causar alvoroço, porque as pessoas já estão acostumadas com isso. Isso é ilegal, isso aqui é criminoso, mas já está acontecendo com tanta frequência que as pessoas já estão aceitando como se fosse parte do dia a dia do Brasil. E não é. Eles estão vindo com retaliação pesada, porque deputados estão tentando resgatar a democracia e a Constituição. Nós não vamos parar. Mas cedo ou mais tarde, essa ditadura vai cair. Pode demorar, posso não estar vivo para ver, mas vai cair. E as próximas gerações vão viver em um país livre. Seja bem-vindo ao canal Cortes em Foco Oficial. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal, ajude no nosso crescimento. Obrigado por estar aqui e um forte abraço a todos.